Fala, rapaziada. Domingo, dia 11 de setembro, fatídico, September 11. Dia que ficou marcado na história. Se você é adulto, se você tem mais de 30 anos, eu acredito que você tem uma lembrança muito marcante desse dia. Mas esse vídeo é o nosso vídeo semanal para dar um pouquinho de perspectiva para vocês do que a gente pode esperar nessa semana. Se você tem interesse em fazer trades no mercado americano, eu faço outros vídeos com update um pouco mais profundo em relação à macroeconomia e outras situações que a gente pode esperar no mercado em médio e longo prazo. Esse vídeo não é para isso, esse vídeo é para dar um pouquinho de ideia do que a gente pode esperar nessa semana, que eu acredito que vai ser uma semana super importante, com o CPI saindo a terça-feira, dia 13, e outras cositas mais. Então vamos lá. Primeira coisa, obviamente a gente está abrindo pre-market hoje no domingo com down positivo, 81 pontos, 78 foi só eu falar, ele caiu um pouquinho, 78 pontos agora, o SPY, o S&P 500 um pouquinho acima de 11 e o Nasdaq em 42 pontos com óleo, o petróleo caindo, que é mais uma coisa que a gente tem que botar em perspectiva em relação ao CPI, Consumer Price Index, que é o nível inflacionário que a gente está esperando terça-feira sair. E US 10-year bond yield caindo um pouquinho, 0,05%, e agora está 3,316, que ainda é alto. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha no chart do S&P através do SPY. Esse é o daily. Se vocês olharem no gráfico diário, a gente terminou a sexta-feira exatamente nesse trendline que eu marquei aqui, desde que a gente terminou esse rally de agosto. É uma coisa super importante da gente pensar nesse momento agora, porque a gente tem basicamente dois caminhos para o SPY nos próximos dias, e obviamente o resultado do CPI que vai sair agora na terça-feira vai play um role, vai ser importante, pelo menos no curtíssimo prazo. Antes de falar exatamente do gráfico e mostrar para vocês, eu quero só botar em contexto o que a gente está falando em relação a esse mês de setembro, que historicamente falando é um dos meses mais complicados para o mercado financeiro, junto com outubro, com a volatilidade altíssima, e a tendência que ele tem do mês de setembro e de outubro é de você ter um movimento negativo no mercado relativamente violento. Nos últimos 20 anos a gente teve essa movimentação de setembro, basicamente a partir do começo da metade do mês, um movimento para baixo bem forte, que se continue em outubro e depois eventualmente a gente tem a tendência e de novo de voltar, de subir. Não quer dizer que a história sempre se repete. O velho e sábio Mark Twain falou que history does not repeat itself, but it often rhymes. E é verdade, a história não se repete, mas às vezes, geralmente ela rima. Então por que eu estou falando isso em relação a setembro? Porque quando a gente olha para um gráfico, um daily fechando acima dessa primeira linha de suporte que passou a ser, era resistência e pode voltar a ser um suporte. Essa linha tem um traçado, se você acompanha outros vídeos meus desde 2009, ela vai lá atrás em 2009 e tem ajudado a gente a ter uma ideia de alguns movimentos do mercado. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou continuar, ela vem comigo desde 2009 me ajudando. Como um ponto de referência, ela tem serviu de resistência no passado, suporte também. Então, para contextualizar, vamos voltar aqui para onde a gente estava para mostrar para vocês de novo onde a gente está se metendo nesses próximos dias. Mais uma vez aqui no daily, a gente está olhando para o fechamento desse dia, esse candle bem em cima dessa linha de resistência. Então, o que a gente pode acontecer? De novo, já contextualizei o que pode acontecer em setembro. Se você olhar no monthly, principalmente no weekly também, deixa eu mostrar para vocês, no semanal a gente tem ainda mais isso, quando você tem um candle desse tão forte que termina a semana de um jeito super positivo. A tendência natural a gente achar, se você estiver simplesmente acompanhando price action, o que eu faço quando eu estou fazendo trade, é você achar que você está num momento bullish para o mercado. E de novo, se você olha mais uma vez no gráfico diário, como a gente tem essa resistência aqui agora, então a gente pode esperar um movimento para baixo. Yes. Por que eu estou falando isso? Além do que eu mostrei para vocês em relação a setembro, esse é um dado super importante, que o flow do Smart Money, e o Smart Money não é igual a gente, ele não está preocupado com nada que seja altamente movido pelas emoções. Se você acompanha CNBC ou Bloomberg, ou se você acompanha a grande maioria dos outlets de notícia em relação ao mercado, eles vão simplesmente refletir o que está acontecendo no momento. Então, se a gente está num momento muito bullish, as notícias vão ser muito boas. Se a gente está num momento muito bearish, as notícias vão ser muito ruins.
e a gente tem essa tendência natural humana de querer que a notícia que a gente vê confirme nossas impressões pessoais. O Smart Money não tem esse problema, então o que o Smart Money tem feito? Eu tenho mostrado isso para vocês periodicamente porque é importante. Eu não diria que você tem que basear o seu trade simplesmente nisso, de jeito nenhum, mas é um excelente ponto de referência. Então eu fiz um filtro aqui no SPY de $1 milhão para cima, isso só de sexta-feira agora, e a gente tem tido essa movimentação de put 86% de put flow em relação 86% em relação ao call flow, mas o mais importante não é isso, porque você pode ter várias vezes essas ordens sendo simplesmente hedges de proteção, seguro contra eventuais movimentos do mercado. Mas o que a gente tem visto constantemente, eu tenho repetido essa exaustão, tanto aqui no YouTube, tenho repetido no nosso Discord, nos nossos grupos no WhatsApp. E é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, por exemplo. A gente vê ordens com prêmios altíssimos, 5.7 milhões. Na verdade, são 4.9, 5.7, 5.7. Não tinha visto essa outra aqui, uma em cima da outra. Com a expiração em outubro, ou seja, o mercado espera, eles estão comprando tempo, mas eles esperam que o mercado caia nesse período até outubro, não necessariamente para esse dia, mas do momento que eles compram, mesmo que eles tenham uma alta, eles estão comprando tempo, por isso esse expiration não tão curto, estão colocando em outubro, na metade de outubro, um pouquinho em cima da metade, dia 21, mas o strike muito baixo, o strike 385, lembrando que o SPY agora, por exemplo, está 406. Isso também é verdade com o Nasdaq, inclusive nessa sexta-feira a gente abriu um put spread no Nasdaq, e a razão que eu fiz isso pela mesma razão, não quis fazer no IWM, como eu já tenho alguns outros abertos, que o IWM ainda tem um gap para poder chegar nessa linha de tendência aqui, mas o Nasdaq e o SPY já estão right there. E eu simplesmente escolhi o Nasdaq, não o SPY, para abrir mais um spread, um bear spread, porque o preço estava melhor. O premium estava mais baixo, então quando a gente tem convergência de informação e a gente tem essa repetição em dois índices, no caso no Nasdaq, aqui é o QQQ, que é o ETF que acompanha, e o SPY, a minha tendência é simplesmente procurar o que seja mais em conta. Então, por isso que a gente comprou, porque o que eu acredito que possivelmente vai acontecer, a gente pode ter mais um pouquinho de upside, talvez, até porque a gente vai ter o CPI saindo na terça-feira, mas eu acredito que eventualmente para o mês, deixa eu usar esse aqui, é um pouquinho melhor, mas eu acredito que eventualmente em setembro a gente pode muito possivelmente ter um dead cat bounce. A gente pode chegar até talvez 313 no Nasdaq, no QQQ, retestar talvez algum lugar aqui, ou quem sabe até se a gente for retestar new lows, a gente pode ter um pouco mais baixo. Se a gente está falando do SPY, a situação é bem parecida. A gente pode ter um pouquinho de upside ainda. No SPY a gente pode talvez retestar essa linha, porque eu não tinha marcado no Nasdaq, mas a gente pode testar aqui em algum lugar entre 410 e 413, e eu acredito que a gente vai acabar tendo mais um movimento para baixo, e a gente pode simplesmente atravessar mais uma vez essa linha de tendência aqui, essa de cor laranja, e eu espero que não, mas a possibilidade de a gente retestar new lows ainda existe no mês como setembro e outubro. A última coisa que eu quero falar com vocês, eu mostrei o flow. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês de Dark Pool Levels. A gente teve na sexta-feira também essas ordens 304 milhões, um pouquinho acima de 304 milhões de Dark Pool. A gente não tem como saber exatamente o que foi comprado no Dark Pool. Dark Pool nada mais é do que um exchange entre as grandes instituições. São ordens que são feitas entre eles, então a gente não sabe ainda se são ordens de compra ou de venda. A gente pode simplesmente deduzir, baseado em experiência prévia pessoal, e principalmente a posição do gráfico. Eu acho bastante difícil que o Smart Money tenha colocado essa quantidade de premium, essa quantidade de dinheiro no SPY na sexta-feira, quando o SPY estava chegando perto de 406, que a gente sabe que agora passou a ser uma resistência muito forte. Então existe um grande indício de que seja uma ordem de venda e de que a gente pode começar a ver um pouco de downside. De novo, esse vídeo é um vídeo feito exclusivamente para você que tem interesse em fazer trade, e essa informação que eu estou passando para vocês é relacionado com o que eu creio que possa acontecer essa semana. Ou seja, vou resumir mais uma vez, a gente pode ter um pouquinho de upside, e a razão que eu estou dizendo isso para vocês é porque o sentimento do investidor ainda é bastante bearish. Vocês podem ver aqui
que a pesquisa do AAII está com 53,3% de bearish, e o objetivo do mercado, principalmente em relação a trade, não tanto em relação a investimento de longo prazo, é trazer max pain em todo mundo, tirar take off your money, right? Então é muito possível que a gente vai ter um fake out, é muito possível que a gente vai ter mais um movimento positivo, talvez um dia ou dois, e eventualmente até o fim da semana a gente pode ter de novo uma queda profunda. Então o que você pode fazer? Você pode simplesmente acompanhar a price action, você pode simplesmente usar as estratégias que a gente sempre está falando no Discord, que você pode fazer parte, eu vou deixar o link na descrição. Pensar nessas frases de efeito, mas que fazem diferença. Travel light, não se expor demais, green over greed. Se você tiver alguma posição que tiver em lucro, pega o seu dinheiro e corre, porque a gente está num momento super delicado do mercado e vai ser assim pelos próximos meses. E o mais importante que eu diria, se você não tem experiência, se você está começando nessa caminhada de trade, se existe um bom momento para você simplesmente pegar o seu dinheiro, ficar em cash e esperar essas próximas semanas, e para a gente ter uma ideia melhor de como o mercado vai ficar, essa é uma boa hora de você fazer isso. Então não tente, não corra riscos que você não entende, não tente fazer mais do que você pode fazer. A gente vai estar fazendo trade essa semana, possivelmente, mas num rate muito menor no Discord. Como eu tenho sido muito mais cuidadoso e com bias mais bem definido. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se você gostou, deixe o seu like. Considere subscribe para o nosso canal. A gente tem o objetivo de trazer informações que sejam concisas, que sejam de um jeito que sejam que possam ser entendidas pela maioria dos investidores e dos interessados no mercado americano. Considerem também subscribe para o nosso canal e eu vejo vocês na próxima.